Ouçamos a seguir a catequese do Papa Leão XIV. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Continuamos o nosso percurso de reflexão sobre a Igreja, tal como nos é apresentada na Constituição Conciliar Lumen Gentium. Hoje, abordamos o quarto capítulo, que trata dos leigos. Todos nos lembramos do que o Papa Francisco gostava de repetir. A imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Esta seção do documento procura explicar positivamente a natureza e a missão dos leigos, depois de séculos em que foram definidos simplesmente como aqueles que não faziam parte do clero ou das pessoas consagradas. Por isso, gostaria de reler convosco uma belíssima passagem que exprime a grandeza da condição cristã. Non c'è quindi che un popolo di Dio, scelto da Lui. Um só é, pois, o povo de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Comum é a dignidade dos membros pela regeneração em Cristo. Comum a graça de filhos. Comum a vocação à perfeição. Uma só salvação, uma só esperança e uma caridade indivisa. Perante qualquer diferença de ministério ou estado de vida, o Concílio afirma a igualdade de todos os batizados. A Constituição não quer que nos esqueçamos do que já tinha afirmado no capítulo sobre o povo de Deus, ou seja, que a condição do povo messiânico é a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus. Naturalmente, quanto maior for a dádiva, maior será o compromisso. Por isso, o concílio, para além de realçar a dignidade dos leigos, realça também a sua missão na Igreja e no mundo. Mas onde se funda esta missão e em que consiste? A própria descrição dos leigos que o concílio nos oferece diz: por leigos, entendem-se aqui todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e tornados participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem, pela parte que lhes toca, a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. O povo santo de Deus, portanto, nunca é uma massa informe, mas o corpo de Cristo, ou como dizia Agostinho, o Christus totus, é a comunidade organicamente estruturada em virtude da relação fecunda entre as duas formas de participação no sacerdócio de Cristo, o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. Em virtude do batismo, os fiéis leigos participam no mesmo sacerdócio de Cristo. De fato, o supremo e eterno sacerdote Cristo Jesus, querendo também, por meio dos leigos, continuar o seu testemunho e serviço, vivifica-o pelo seu Espírito e, sem cessar, os incita a toda a obra boa e perfeita. Como não recordar a este propósito São João Paulo II e a sua exortação apostólica Christi Fidelis Laeti,
Nela, sublinhou que o concílio, com seu riquíssimo patrimônio doutrinal, espiritual e pastoral, dedicou páginas maravilhosas à natureza, dignidade, espiritualidade, missão e responsabilidade dos fiéis leigos. E os padres conciliares, feitos eco do chamamento de Cristo, convidaram todos os fiéis leigos, homens e mulheres, a trabalhar na sua vinha. Desta forma, o meu venerável predecessor relançou o apostolado dos leigos, ao qual o concílio tinha dedicado um documento específico, que abordaremos mais adiante. O vasto campo do apostolado laico não se limita à Igreja, mas estende-se ao mundo. A Igreja, de fato, está presente onde quer que os seus filhos professem e testemunhem o Evangelho, no meio laboral, na sociedade civil e em todas as relações humanas, onde eles, com as suas escolhas, demonstram a beleza da vida cristã, que antecipa aqui e agora a justiça e a paz, que serão plenas no reino de Deus. É preciso que o mundo seja penetrado do Espírito de Cristo e, na justiça, na caridade e na paz, atinja mais eficazmente o seu fim. E isso só é possível com o contributo, o serviço e o testemunho dos leigos. É o convite para sermos aquela igreja em saída, de que nos falou o Papa Francisco, uma igreja encarnada na história, sempre aberta à missão, na qual todos somos chamados a ser discípulos missionários, apóstolos do Evangelho, testemunhas do reino de Deus, portadores da alegria de Cristo que encontramos. Irmãos e irmãs, que a Páscoa que nos preparamos para celebrar renove em nós a graça de sermos, como Maria Madalena, como Pedro e João, testemunhas do ressuscitado.